Olá, bem-vindo ao aulão aí do professor Toninho Vespoli. Eu sou o professor Toninho Vespoli aqui que fala com você, professor de matemática da Prefeitura Municipal de São Paulo. Você quer passar no concurso? Conte com o Toninho. Vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma pequena revisão de porcentagem, porque porcentagem é alguma coisa que sempre cai na VUNESP, então a gente não pode deixar de saber, tá bem? E é uma coisa simples, é mais realmente uma recapitulação do que você já viu nos seus estudos, com certeza. Vamos lá. Então, o que é uma porcentagem? Por que a gente costuma escrever de forma, por exemplo, percentual? É porque a gente faz uma comparação. A gente quer, por exemplo, comparar em coisas que foram divididas em 100 partes. Então, por exemplo, 25% é 25 no meio de 100 partes. 70% são 70 partes que foram pegas no meio de 100 partes. Então, você na verdade está fazendo uma comparação, certo? E aí, ó, tem 3 formas de representar a porcentagem. Uma delas é a forma que a gente costuma mais ver, né, ou trabalhar, que é a forma percentual. Que eu já falei, né? Por exemplo, ó, 25%, 30%, qualquer um, né? 0,1% e assim por diante, né? Quer dizer, o que é esse 1%? É a mesma coisa, ó, 25% é a mesma coisa que 25 dividido por 100. Então, ó, tá vendo? Eu peguei 25 partes em algo que foi dividido em 100 partes. Eu já expliquei isso na minha aulinha de fração, você pode estar dando uma olhada nessa aulinha minha também, tá bem? Eu mesmo faço comparação mais dessa forma de fração na minha cabeça. Então, por exemplo, ó, 25 ó, pode ser dividido por 5. E aqui 100 pode ser dividido por 5. Eu estou racionalizando a fração, também já expliquei isso na minha aulinha de fração. 25 dividido por 5 dá 5. E aqui dá 20. Posso ainda dividir ainda por 5. E eu sei que pode dividir por 5 aqui, 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 porque termina com 5 e 0. Também já expliquei isso na minha aulinha que eu fiz com vocês também sobre fração, tá bem? Então, ó, 5 por 5 é 1. 20 por 5 é 4. Na minha cabeça funciona assim. Quando alguém me fala 25%, eu já divido 25%. Para mim, eu prefiro comparar de 1 para 4, porque eu acho que é uma racionalização menor. Então, eu consigo... Bom, então eu tenho uma chance em 4. Mas é a mesma coisa que você falar, eu tenho 25 chances no meio de 100. Tá certo? É do mesmo jeito. Tá bom? Essa, então, é a forma percentual, certo? Agora, vamos fazer a forma fracionária que eu já aqui expliquei para você. Qual que é a forma fracionária? Em forma de fração. Igual, por exemplo, 1/4. Ó. Eu posso colocar em forma de fração? Posso. Né? O que é 1/4? Ó? Eu divido 1 por 4, ó, 0. E vou chegar no 0, ó, 2, 8. Sobra 2, abaixo o 0, 5. Menos 20, 0. Isso aqui é a mesma coisa que 0,25. Então, como eu coloco isso em forma de fração agora? Ó? Eu vou deslocar a minha vírgula 2 casas para a direita. Então, aqui, ó. 1, 2. Então, isso aqui, ó, é 25, porque essa vírgula aqui apaga, eu vou apagar aqui, ó. Essa vírgula aqui apaga, essa outra vírgula aqui apaga, aí só vai ficar a vírgula aqui atrás do 5. Só que vírgula atrás do 5, como não tem mais nenhum número à direita, eu também posso apagar, só fica o 25. E esse 0 na frente do 2, ó, não tem sentido eu colocar 0,25. Nós não falamos 0,1, 0,2, 0,3. A gente fala 1, 2, 3, porque o 0 na frente de um número, se não tiver vírgula, ele não tem problema de você retirar. Então ficou 25, só ficou porcento, né? Porque eu desloquei as duas casas, né? A vírgula 2 casas para a direita, eu coloco por cento. Por que é esse por cento? Que eu estou dividindo por 100, porque se eu dividir por 100, aí eu vou ter o mesmo número 0,25. Então eu falar 1/4 ou
0,25 ou 25% é a mesma coisa. Eu só estou escrevendo ele de forma diferente. Então, essa daí, né, é a forma fracionária. Então, isso daqui eu posso transformar, né, da forma tanto na forma decimal, né, de número decimal, como também aqui na percentual. Tá bom? Então, vamos lá. E aí eu também já te falei um pouco da forma decimal. A forma decimal é isso, 0,30. Essa é a forma decimal. Como que escrevo isso da forma percentual? Eu vou deslocar aqui, ó, 2 casas para a direita. Então, isso aqui é a mesma coisa que 30%. Certo? Bom, operação com... eu ia te falar aqui do macetinho, né? Do macete. Esse macete serve para tudo. É porque quando você vai falar de porcentagem, você vai trabalhar sempre com 100%, por exemplo. Essa é uma forma de porcentagem, né? Então, isso aqui é 100%, que é 1. Certo? Então, sempre quando você vai multiplicar ou dividir, no caso eu dividi por 100, o que eu fiz aqui, ó? A vírgula não estava aqui, ó. No caso eu estou dividindo, eu estou colocando a vírgula para a esquerda. Quando eu multiplico, eu coloco para a direita. Então, ó, como tem 2 zeros, eu vou jogar a vírgula 2 casas para cá. 1, 2, que vai dar atrás do número 1. Por isso que 100% dá 1. Tá? Mas você pode fazer isso em qualquer operação. Sempre quando você terminar as suas operações, né, que você vai multiplicar ou dividir, com zeros. Então, o que você vai fazer? Ó? Sei lá, 37,4 vezes 1000. Olha lá, você vai copiar o número que você está multiplicando aí, no caso, né, com outro número, que é os números que tem um monte de zero. Então, ó, quantos zeros você tem? Ó, 3 zeros. Então, se você está multiplicando, você desloca a vírgula para a direita. Desloca a vírgula para a direita. Então, você vai deslocar a vírgula para a direita quantos zeros tiver aqui. Então, aqui tem 3, você vai deslocar a vírgula 3 vezes. Ó. 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui. Você vê que eu preenchi de 0, né, aonde não tem nenhum número. Então, aqui, ó, se eu deslocar aqui essa vírgula, 1, 2, 3. Agora eu venho aqui e apago essa vírgula. Então, o número, né, 37,4 vezes 1000 ficou 37.400. Então, toda vez que eu multiplico, desloco a vírgula para a direita e conto quantos zeros tem e vejo quantas vezes eu vou deslocar. Para a divisão é o contrário. Então, por exemplo, se fosse 37,4 dividido por 1000. Agora, repara, eu continuo ainda com 3 zeros aqui. Só que agora eu não estou multiplicando, estou dividindo. A divisão desloca a vírgula para a esquerda. Então vamos lá. Então vamos deslocar três casas aqui a vírgula. Ó. A vírgula está aqui. 1, 2, não tem nem nada aqui na frente, eu preencho de 0. 3, preencho de 0. Então, ó, ficou como o resultado. Vou apagar essas vírgulas aqui agora. Ficou 0,0374, certo? Então, esse é um macetinho bom, porque aí você não precisa ficar fazendo um monte de conta aí, tá bom? Então vamos agora para o próximo assunto. Agora vamos então só fazer cálculos de porcentagem, tá bem? Olha lá, cálculos de porcentagem. Então vamos lá. 30% de 90. Ó, você sabe que é 30 dividido por 100, o D é vezes 90.
Quando o número não tem nenhum número embaixo dele, não é uma divisão, mas não é 90, eu posso colocar 90 dividido por 1, porque 90 dividido por 1 é 90. Então, quando não tem nenhum número embaixo, é o número 1. Multiplicação de fração, eu também já dei na minha aulinha de fração, você pode revisar lá. Eu vou multiplicar em cima com em cima, embaixo com embaixo. Numerador com numerador, denominador com denominador. Mas eu posso já simplificar para mim não trabalhar com números grandes. Então, por exemplo, ó, esse zero é um zero de cima, eu posso cortar com um zero de baixo. Um zero de cima, eu posso cortar com um zero de baixo. Né? Eu só posso fazer isso, eu já te falei, hein? Na multiplicação, soma e subtração eu não posso cortar desse jeito, tá? Então, vou fazer agora, ó, sobrou aqui o 3 e aqui o 9. 3 vezes 9 dá 27. E aqui vai ficar 1 vezes 1 é 1, que eu não preciso colocar 1. Então, 30% de 90 dá 27. Tem outro exemplo? Ah, sim. Um exemplo legal, que é quando é porcentagem de porcentagem. Então, por exemplo, 20% de 40%. Quanto que é isso? Então, você vai fazer do mesmo jeitinho que a gente fez o anterior. O que é 20%? 20 dividido por 100. O D é vezes e o 40. 40 dividido por 100. Aí você vai pegar, ó, esse zero, eu corto esses dois zeros de cima, eu corto esses dois zeros de baixo. Então, ficou 2 vezes 4, 8. 100 vezes 1, 100. Isso daqui eu posso deixar assim, ou posso simplificar ainda, né? Dividir aqui por 2 e vou aqui simplificando a fração, ou posso falar que é 8 dividido por 100? É 8%. Então, 20% de 40% é 8%. Tá bem? Então é isso aí. Eu acho que deu uma revisadinha aqui para você aí acertar todas aí que cair porcentagem aí no seu concurso. Um abraço e vamos para a próxima aula.